Saudamos a amada igreja na graça e na paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos iniciar a nossa celebração agradecendo ao Senhor. Afinal de contas, essa é uma celebração de agradecimento. Passamos uma semana inteira, vencemos essa semana, assim como o Fábio, que talvez esteja nos assistindo pela live, falou hoje pela manhã na EBD. Devemos ser gratos, então vamos agradecer. Senhor Jesus, meu Pai, Deus, eu venho te agradecer, Senhor, te agradecer por um dia maravilhoso que o Senhor nos deu, te agradecer pela vida, Senhor, que estamos desfrutando, Pai. Obrigada, Senhor. Esteja conosco ao longo dessa celebração, fale aos nossos corações de forma poderosa, Pai, através dos louvores, através da mensagem, que saiamos daqui diferente de como entramos. Paizinho, no nome de Jesus que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém. Vamos iniciar então com esse período de louvor e vamos render glórias ao Senhor, porque assim como a palavra nos diz, todo ser que vive, louve ao Senhor, então vamos louvá-lo. Glória a Deus, somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém? Amém. Vamos continuar então louvando ao Senhor. Esse é o momento para você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Você poderá estar vindo aqui na frente trazer então o gasofilácio, a cestinha. Então separe aí e vamos louvar ao Senhor também com o nosso dinheiro. Amém? Dízimos, ofertas com amor.
Senhor. Paizinho, te agradecemos, Pai, por cada dízimo e oferta aqui depositado, Senhor. Te pedimos que não venha faltar nada em cada casa aqui representada, em cada casa que está aqui debaixo desta igreja, Senhor. Sabemos que aos seus filhos o Senhor não deixa faltar nada e podemos provar isso dia após dia na nossa vida, Pai. Que esse dinheiro possa ser empregado, Senhor, para a expansão do seu reino, que mais pessoas possam conhecer do amor do Senhor, da sua misericórdia, Pai, e provar quão bom é ser filho de um Pai tão amoroso. É o que te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. E essa canção é bem conhecida, acho que da maioria dos irmãos, e ela se chama Preciso de Ti. Assim como a corça que anseia por águas, assim como a terra seca precisa da chuva, nós precisamos do Senhor, nós precisamos viver sobre a dependência de Cristo. Então, que nós possamos tirar esse momento para cantar ao Senhor e declarar que precisamos dEle dia após dia na nossa vida. Amém? Vamos cantar. Preciso do teu perdão.
assim como a corça, ela anseia pelas águas, assim como a terra quando está seca, anseia pela chuva, assim como acabamos de cantar. Nós precisamos do Senhor, sem o Senhor não somos nada. E viver longe dele não vale a pena. Amém? Podem sentar. Que a graça e a paz de Cristo seja sobre a sua vida, amém? Boa noite a todos e a todas. Prazer para nós estarmos juntos como igreja, né? Tô vendo ali a Neivinha, coisa boa, que legal, Neiva. Essa casa é a sua casa, né? Literalmente. E para nós é um prazer muito grande. Para você também que nos visita, até aproveitar, né? Vamos perguntar, vamos ver. Tem alguém nos visitando hoje aqui? Está vindo lá no fundo, né? Mais alguém nos visitando? Levanta a mão rapidão, para a gente poder conhecer ali também, à minha direita, aqui à minha esquerda. Legal. Irmãos, faz tempo que a gente não fala aquilo que a gente falava para os nossos visitantes, né? Lembra que a gente falava? 1, 2, vamos relembrar? Vamos lá? 1, 2, 3. Sejam... Amém. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Que em nome de Jesus você se sinta em casa, que você possa aqui encontrar um lar, uma família, e que em nome de Jesus você cresça, seja bênção, e que nós também venhamos abençoar a sua vida. Amém? Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus capítulo 28, nós vamos ler os versos 19 e 20. Quero aqui também mandar um abraço a todos que estão na live, né, nos acompanhando. Sejam muito bem-vindos também. Que Deus abençoe sua vida e sua família em nome de Jesus. Mateus 28, verso 19 e 20. Bem conhecido esses dois versos. Nós vamos ler em nome de Jesus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Volta para nós o verso 19, Eduardo, por favor. O verso começa dizendo o seguinte: portanto, ide e fazei o quê? Discípulos. Bom, lógica aqui inicial, para começo de conversa. Só pode fazer discípulo quem é discípulo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Ser discípulo. A gente fala muito sobre isso, essa é a ordem. Deus não propôs para nós, sabe, olha, se for possível, se couber na agenda de vocês, né, se vocês aí sentirem aquele desejo no coração, façam discípulos. Não. Portanto, ide, é uma ordem. Só que a crise que eu encontro e vejo nos dias atuais, eu acho que não é algo de hoje, mas é algo que a história infelizmente vem mostrando, é que a gente se perde nessa tarefa, nessa missão dada por Deus a nós, e muitos até esquecem dela e nem lembram. Muitos até estão aqui hoje na igreja e estão falando: rapaz, bem que eu estava lembrando que tinha alguma coisa em relação ao discípulo. Já me falaram esse negócio, mas esqueci. A principal missão que nós temos, amados, é fazer discípulo. A grande questão é que muitos de nós não conseguimos fazer discípulos porque nós nem somos discípulos de Cristo. E essa mensagem é como minha mãe diz, que água e canja de galinha, ou oração, né? Oração e canja de galinha não faz mal a ninguém, sempre que a gente precisa, aceita. Essa é aquela mensagem canja de galinha, que talvez eu
Talvez você está precisando voltar a ouvir de novo. Porque às vezes a gente vai caminhando uma vida com Deus e a gente acha que vida com Deus é ter, é ganhar, é receber bênçãos, né? Como carro, casa e um monte de coisa. Quando na verdade o principal da vida com Deus está escrito nesses versos 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. E às vezes nós estamos falhando nessa missão. Mas então quero falar com você sobre ser discípulo, para depois a gente se preocupar em fazer discípulo. Bom, então o que é ser discípulo em linhas gerais, para a gente entender bem do que a gente está falando aqui? Ser discípulo é imitar alguém. Não sei se você já teve a experiência de ouvir de alguém que o seu jeito de andar, o seu jeito de falar, se parece muito com o do seu pai e da sua mãe. Já passou por isso? A pessoa te olha de longe na rua, fala, nossa, cara, o seu jeito de andar é igualzinho do seu pai. O seu jeito de falar, a forma como você se expressa é igual da sua mãe. Como você se parece. Em resumo, essa pessoa está dizendo assim, em outras palavras, nossa, como você é discípulo do seu pai. Você imita ele no jeito, você imita ele na forma de andar. Isso é ser discípulo, é imitar alguém. E quando nós falamos em ser discípulo de Jesus, a regra e a lógica também é muito simples. Nós temos que imitar a Jesus para ser discípulo dele. Não dá para eu ser discípulo de Jesus me relacionando muito mais com a religião, com o pastor, com um líder que eu admiro, seja do YouTube, seja aqui da igreja, se eu não me relacionar muito mais com Jesus. No final, você corre o risco de ser um discípulo meu, alguém que me segue e esquece de seguir o mestre. No dia que o amigo, a pessoa que você admira cair na fé, você cai também, porque no fim, infelizmente você não seguia Cristo, mas você seguia alguém. A gente cai muito no erro de achar que somos discípulos de Cristo porque vamos à igreja. A gente cai no erro de achar que somos discípulos de Cristo porque eu ouço todo dia a mensagem do David Leonardo. Porque todo dia eu acordo 6 da manhã e eu não estou fazendo uma crítica, eu estou fazendo uma crítica àqueles que acham que porque fazem, são discípulos de Jesus. Porque eu acordo 6 da manhã para ouvir o pastor que ora, ou 7 da noite para participar da live, do culto. Isso é muito bom e agrega a nossa fé, mas isso não diz se eu ou você somos discípulos de Jesus. Porque no fim, para ser discípulo de Cristo, eu preciso me relacionar com o Mestre, me relacionar com Jesus. Mas infelizmente o que nós vemos hoje no contexto de igreja brasileira é que nós estamos falhando na missão de gerar discípulos. E muitas vezes nós geramos discípulos não de Cristo, mas de um sistema religioso que escraviza. Quando Cristo vem para dar liberdade, as pessoas se aprisionam à religiosidade. E muitas delas acreditam e levam como verdade absoluta de que se elas faltarem um culto no domingo, elas estão totalmente em pecado. Se não obedecer à risca o que o líder religioso fala, está em pecado também. E aí a gente começa, sem perceber, a sair da escravidão do pecado, conhece a Jesus, mas logo a gente cai de novo na escravidão da religiosidade. E a gente começa, e isso é o que mais me preocupa, é que sem perceber, ninguém faz de forma consciente, a gente faz sem ter noção do que está fazendo. A gente começa a ser escravo de um sistema religioso que aprisiona, que não responde, que não vai te preencher no dia que você estiver vazio, no dia que você perder um parente, estiver de luto. A religião não vai te dar o conforto que só o Espírito Santo de Deus dá. Pastor Reinaldo certa vez disse algo aqui, eu concordo gênero, número e grau. Nunca diga a alguém que está de luto que você sabe o que a pessoa está sentindo. Nunca diga isso a alguém.
Porque não dá para a gente imaginar o que uma pessoa sente no momento de dor. E aqui você pode colocar luto, tragédia, uma situação difícil na área financeira, familiar. Você não sabe o que a pessoa está sentindo, mas alguém que sabe, só Ele pode preencher, é Jesus Cristo de Nazaré. Mas isso só acontece quando eu não sou discípulo da religião, quando eu não coloco a minha fé na religião, a minha fé no pastor que fala, no líder que ministra, no líder do PGM que te abençoa. É quando eu coloco minha fé no Senhor dos senhores, Jesus Cristo, Rei dos reis. E quando me relaciono com Ele, e aí sim eu experimento o que é ser discípulo de Cristo. A pessoa vem à igreja, mas ao invés de colocar a sua fé em Jesus, ela deposita no ministério de louvor, ela deposita na congregação que participa, ela deposita nos amigos que tem. É aquela pessoa que hoje está aqui na igreja, aí ela olha para o lado, o amigo saiu. Ela olha para o outro lado, o outro amigo saiu. Aí ele olha para o outro lado, aquele que um dia o convidou para vir à igreja, desviou. Aí ele fala: meu Deus, agora estou eu aqui. Vou sair também. Aí a pergunta que fica é: sua fé está em quem? Você é discípulo de quem? Porque se você for discípulo do pastor Israel, no dia que eu sair dessa igreja, você sai também. Se você for discípulo do pastor Roberto, no dia que o pastor Roberto sair dessa igreja, você sai também. Se você for discípulo do pastor Reinaldo, no dia que o pastor Reinaldo sair dessa igreja, você vai sair também. Se você é discípulo do amigo que você tanto ama e senta aí do seu ladinho, lindo, de Jesus, né? No dia que ele sair da igreja, você sai também. No dia que aquele líder que você ama, né, sair da igreja, você sai também. No dia que aquela pessoa que você tanto admira no YouTube, que prega o evangelho, talvez, infelizmente, cair em um escândalo, a sua fé vai pelo ralo também. Porque no final, infelizmente, a fé de muitos não está em Jesus. O ser discípulo está em outras pessoas, em outras coisas, e não é Cristo. Seria frustrante para mim como pastor perceber que eu gerei discípulos de um sistema religioso, discípulos de um ambiente que é muito gostoso. Aqui é bom, né, irmãos? Fala a verdade. Você chega aqui, LED, louvor maravilhoso, som legal, aí tem pastores aqui abençoados. Hoje de manhã o Fábio pregou aqui uma palavra de Deus. Irmãos, é bom isso aqui, não vou ficar mentindo, isso aqui é muito bom, faz diferença na minha vida vir à igreja. Mas seria triste para mim se um dia eu percebesse que eu não gerei discípulos de Cristo, mas eu gerei discípulos de um templo, discípulos de uma pessoa, discípulos de um ambiente, discípulos de um jeito de se fazer. Isso seria frustrante para mim. Porque Jesus me disse no verso 19 de Mateus capítulo 28, para fazer discípulos para Ele, não para a minha denominação, não para mim, não para o meu estilo de culto, era para fazer discípulos para Jesus. Jesus nos chamou a ser e a fazer discípulos, e isso vai muito além do domingo, do templo, da denominação e dos líderes que você tem. Jesus chamou você para ser discípulo e fazer discípulo, e isso vai muito além daqui. É vida na vida. Ser discípulo não é fazer parte de um ministério, disso ou daquilo, ou congregar uma igreja. Ser discípulo é tomar a cruz de Cristo e segui-lo até que você troque por uma coroa no dia em que Jesus te chamar. Tem aquele hino lindo, né? Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Irmãos, é duro, é difícil, mas fica mais fácil quando você é discípulo de Jesus. Muito mais fácil. Nós temos falhado, amados, na missão de fazer discípulo, porque nós não temos sido bons discípulos.
E é interessante, isso que eu estou falando, porque eu já participei de alguns encontros de PGM e congressos, né, Multiplique, que incentivam a igreja a manter, né, o relacionamento, o contato, o cuidado uns com os outros. E é muito impressionante, dá um impacto tão forte quando você ouve relatos de igrejas que estão vivendo isso. E um dos últimos relatos que eu ouvi mexeu muito comigo. Um pastor lá em Pará, e inclusive na conferência Link desse ano nós vamos trazer o pastor de jovens dessa igreja, pastor Deni. E essa igreja lá em, não me engano, não me lembro se era Pará ou outro estado ali do norte. Agora fugiu a memória. Mas é a segunda igreja batista daquela cidade. E o pastor tinha ali na sua igreja uma ovelha que era do Rio Grande do Sul. Eu não sei se isso é regra, mas dizem que o gaúcho ele é meio, né, arisco, assim, ele não é muito de relacionamento. E o pastor conheceu aquele rapaz, aquele homem. E aí, o pastor sempre que tentava marcar uma visita, o cara fugia. Sempre. E a esposa daquele rapaz insistia para o pastor: pastor, vai lá, faz uma visita para o meu esposo. Mas o cara não queria, ficava um negócio meio complicado. Um dia aquele pastor teve uma ideia meio maluca. Eu não sei se eu faria isso, mas o pastor apareceu de surpresa lá e dormiu na casa da ovelha, com a esposa e tudo. Que doideira, né? E aí ele forçou, tentou. E ele sentiu que naquele momento não tinha dado certo. Mas passado um tempo, aquele gaúcho um dia falou, depois de um tempo, falou: rapaz, traz aquele pastor de novo aqui em casa. E amados, ele vai contando a história, mas foi muito bonito como Deus conseguiu fazer com que o pastor entrasse no coração daquele homem. E através disso, aquele homem se tornou na igreja um dos líderes de PGM mais influentes na comunidade. Alguém arisco a relacionamento, alguém que não queria contato, mas teve aquela insistência. E aí o pastor contando e tal, e eu ouvi aquilo, eu falava: nossa, cara, será que realmente a minha preocupação, será que realmente a minha agenda, será que realmente aquilo que me faz ser cristão, aquilo que eu entendo como ser cristão, será que a minha preocupação principal é de fazer discípulos, é de ter relacionamento, é de impactar pessoas, ou é de estar vindo domingo, quarta, ficar aqui tocando, pregando? Qual que é a minha principal preocupação? E infelizmente, amados, se a gente fazer uma pergunta sincera para nós e olharmos para as nossas vidas, fazer discípulo está em último lugar na preocupação, na lista do que a gente acha como importante ser cristão. A gente não gasta tempo com pessoas, a gente não se relaciona com as pessoas, a gente não procura saber se está tudo bem, a gente não dá um passo a mais, a gente não se doa, a gente não se entrega e a gente vai deixando de lado. E a missão está lá, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações. Mas a realidade é que quando nós olhamos para a nossa vida cristã, isso está em último lugar muitas vezes. E nessa noite eu quero falar sobre isso, como ser um discípulo de Cristo. E para eu falar sobre isso, eu vou usar um personagem do Velho Testamento e não do Novo. A gente, apesar de ouvir muito sobre ser discípulo de Jesus no Novo, eu quero no Velho Testamento mostrar para você a história de um homem que vai ensinar para nós como ser um discípulo de Cristo, que agrade ao Senhor. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Neemias, capítulo 1, e nós vamos ler a história desse homem. Neemias capítulo 1, a partir do verso 1. Neemias capítulo 1, a partir do verso 1. A Bíblia diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus
que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Que oração bonita. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto que nós acabamos de ler é que Neemias não era líder, não era pedreiro, não era pastor, sacerdote, não era a pessoa que eu e você olharemos e falasse assim: cara, Neemias pode reconstruir os muros de Jerusalém. Esse cara tem know-how para fazer isso. Neemias era um copeiro do rei. O que era um copeiro? Um homem castrado, porque ele trabalhava com o rei, né, e com a rainha. Então o rei, para segurança, castrava o copeiro. E o copeiro era o cara que antes do rei se alimentar, ele se alimentava da comida do rei. Porque se a comida tivesse envenenada, morria Neemias e não o rei. E é interessante que quando o irmão de Neemias chega para ele e fala como está Judá, como está Jerusalém, Neemias, no verso de número 4, olha o que vai dizer: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante os Deus dos céus. O copeiro do rei, que talvez para nós não tinha nenhuma característica para fazer o que ele fez, que foi reconstruir os muros, levantar Jerusalém e ajudar o sacerdote e escriba Esdras, que era da época ali de Neemias. Neemias, foi usado para fazer uma grande obra no seu tempo. E quando ele ouve que Jerusalém está destruída, ele chora, ele jejua e ele ora a Deus por Jerusalém. O que eu aprendo com isso? Que ser discípulo de Cristo, primeiro, para que eu possa ser um discípulo que agrada ao Senhor, eu preciso ter essa experiência de ouvir a voz de Deus de uma maneira completamente diferente de tudo. E só ouve a voz de Deus, como Neemias ouviu, quem se relaciona com Ele. O que me preocupa quando nós falamos sobre ser discípulo de Cristo é que muitos daqueles que se dizem discípulos de Cristo não têm uma causa para defender diante de Deus, não tem uma missão, não tem um propósito. Aqui Neemias, ele não foi chamado para pregar. Aqui Neemias não foi chamado para tocar no louvor. Neemias aqui sentiu que ele deveria ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele chora, ele ora, porque ele teve uma experiência de ouvir a voz de Deus. Eu com 16 anos de idade, ouvi essa voz. Eu senti que a minha vida estava agora trilhando um novo caminho. E que uma das maneiras que eu tinha de pregar o evangelho, como nós lemos, de fazer discípulos, era através do pastorado. Essa foi a minha experiência. Eu um dia ouvi a voz de Cristo. Mas você precisa entender que você também precisa passar por essa experiência. O que eu amo em Neemias,
o que eu amo nessa história é que Neemias era um copeiro. Por causa disso, eu e você não temos desculpas para dizer: ah, eu não. Quem sou eu? Eu fazer alguma coisa? Cara, você não tem essa desculpa. Este homem está na Bíblia para mostrar para mim e para você que você também, independente da função, independente do seu conhecimento, independente da sua condição financeira, tem um propósito de Deus aqui nessa terra. E você precisa um dia passar por essa experiência de ouvir a voz de Deus de uma maneira completamente diferente, ao ponto disso mexer com você, ao ponto disso não te deixar em paz, e enquanto você não fizer o que Deus te chama a fazer, você vai se sentir fora, você vai se sentir perdido aqui nesse mundo, andando sem saber para onde vai. Essa sensação tem que começar a gerar dentro de você. E aqui Neemias, nesse texto que nós lemos, e no capítulo 2, a palavra vai dizer que ele então chega para o seu rei Artaxerxes. Ele estava ali na Pérsia, trabalhando, tranquilo, apesar de estar sendo escravo, ele trabalhava numa posição muito nobre ali na corte da Pérsia. Ele tinha uma função alta, mas quando ele ouve que o povo dele estava sofrendo, que o povo dele havia sido destruído, ele então não se conforma, ele chora, ele ora e ele busca a presença de Deus. Então ele volta, porque ele entendia que ele podia estar aonde fosse, ele era servo de Deus, e como servo de Deus, a causa de Deus era a causa dele também. Ser discípulo de Cristo, nós já ouvimos muito: negar a cruz, amar ao próximo. Mas o que me chama a atenção em Neemias, o que eu gosto, o que eu quero trazer aos irmãos, é que Neemias entendia que a causa de Deus era a causa dele. Quando Neemias ouve que o povo está chorando, na verdade ele não ouve o povo chorando, ele ouve Deus o chamando e dizendo: Neemias, é você. Já passou por essa experiência de Deus olhar para você e falar assim: eu estou chamando você. Esse problema aí, ele é seu. Não finja que não está me ouvindo. Esse problema é seu. Neemias teve isso. Amados, Neemias estava lá tranquilo, trabalhando, vivendo e comendo do bom e do melhor. Mas ele ouve algo. Ele ouve choro, e aqui eu creio que ele ouve a voz de Deus dizendo: Neemias, vai lá. E Neemias não resiste a essa voz, e o rei percebe a tristeza de Neemias enquanto ele está trabalhando e pergunta para ele: Neemias, seu semblante, seu rosto está triste, o que foi? Ele fala: ah, rei, se o senhor soubesse, meu povo está sofrendo lá. O senhor não me libera para ir lá não? Eu preciso ir para lá. E o rei dá a carta e ele vai, leva alguns dos oficiais ali do exército do exército ali da Pérsia, e ele vai para Jerusalém. Mas é isso que eu quero trazer aos amados: ele ouve a voz de Deus e entende que é para ele aquela missão. A gente sempre fala que Deus nunca chamou ninguém para ficar sentado, nunca chamou ninguém para ficar aqui só ouvindo mensagem. Mas a gente fica preocupado porque me parece que muitos ainda têm isso na mente. Não, eu sou cristão para ir na igreja, para ficar de pé na hora do louvor, para ouvir palavra e vir na quarta-feira, e é isso. Não! Deus quer que você seja um discípulo dele, e como discípulo de Cristo, entenda, você tem uma causa. Você precisa ouvir a voz de Deus, e às vezes a voz de Deus é o teu filho chorando, às vezes a voz de Deus é a tua esposa, às vezes a voz de Deus é o teu esposo que clama por atenção, clama por ajuda. Às vezes a voz de Deus é aquele menino que você estuda junto na faculdade, na escola, e que é excluído dos outros, e Deus está falando: ei, ajuda esse aqui, ó, esse aqui é seu problema, levanta. É aquele funcionário que trabalha com você e que amanhã você já sabe: nossa, aquele cara lá, um baixo astral danado, gente, ninguém aguenta ficar mais perto dele. E Deus está falando: esse cara é problema seu, eu quero que você faça um discípulo, ganha ele para mim,
Faz dele um discípulo. Aquele familiar seu, problema, cara complicado, ele é problema seu. Ei, vem. Mas você entende a diferença? Quem não é discípulo de Cristo não ouve a voz de Deus. Quem não é discípulo de Cristo não se compadece da dor do próximo. Quem não é discípulo de Cristo finge que não está vendo, finge que não está ouvindo e vai caminhando. Mas Neemias era um discípulo do Deus Altíssimo, e quando ele ouve o choro, ele fala: eu preciso voltar, eu vou lá, é para mim. Não sou escriba, não sou sacerdote, não tenho talvez o conhecimento, não sou nada, mas Deus está me chamando, eu vou, é para mim. É aquele jargão e ditado que a galera usa no futebol: põe a faixa de capitão, pega a camisa 10 e diz: Deus, é para mim, não é para o pastor, não é para o liderar. Deus está me chamando para fazer. Porque senão, amados, nós não vamos ter discípulos de Cristo aqui nesse espaço. A gente vai ter só pessoas que vão a um templo e prestam fazem a sua função religiosa e vão embora para casa. Deus não nos chamou para isso. Não está limitado a isso a nossa vida com Deus. Deus nos chamou para que cada um de nós venhamos cumprir um propósito que já está escrito. Você não precisa querer revelação. Não, já está lá na palavra: ide por todo o mundo e fazer discípulo, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. A maneira como eu obedeço essa ordem é sendo pastor. Mas muitas vezes eu fico me perguntando: será que realmente eu estou usando o ministério que tenho para cumprir essa ordem? Porque às vezes a gente se gasta fazendo outras coisas, e a pergunta que você deve fazer o tempo todo a você é isso: será que na profissão que eu tenho, será que na família que eu estou, será que aonde eu estou indo, eu estou fazendo discípulos de Cristo, ou eu estou fazendo outras coisas e perdendo tempo, enquanto Cristo nos chamou para fazer discípulos? O que você está fazendo? E eu fico muito feliz quando eu vejo aqui Gustavo pregando quarta-feira, quando eu vejo outros jovens aqui pregando, quando eu vejo jovens liderando PGM. Nessa hora, isso dá uma alegria, porque no fim a minha missão é essa: treinar, dar espaço, ajudar, ensinar, para que eles façam e eles atinjam a outros. Mas você, no seu trabalho, na maneira como você faz, você pode fazer discípulos de Cristo. Sabe como que Neemias fez discípulos de Cristo? Ele falou assim: nós vamos reconstruir o muro. Quem está comigo? Eu preciso de gente para trabalhar. A galera falou: não, Neemias, nós estamos juntos. E através da ação de Neemias, o povo reconstrói o muro de Jerusalém, levanta o povo em dias. Talvez muitos de nós, se estivéssemos naquele tempo, Joãozinho, iríamos olhar e falar assim: rapaz, o que Neemias está se metendo, cara? Quem é Neemias na fila do pão? Olha Esdras aí, o cara que é o sacerdote, o cara que é o escriba. Neemias, você veio lá da Pérsia. Neemias entendeu que era ele. Eu quero, em nome de Jesus, nessa noite, causar um incômodo em você. Eu quero que você saia daqui dizendo: pastor, foi para mim essa mensagem, porque aquela missão não é sua, pastor, é minha. Aquilo que eu penso em fazer, talvez não é a igreja que vai fazer. Quem vai fazer vai ter que começar sendo eu. Tem muito irmão que tem muita ideia, acho legal isso. Mas talvez, irmãos, está na hora de a gente parar de sempre ter: pastor, vamos fazer. E Deus talvez está falando assim: não precisa, tipo assim, tem que ser a igreja. Começa você. Mas pastor, eu não tenho teologia, eu não sou. Amados, leia então Neemias, para que você receba coragem e da parte do Senhor receba força para entender que se Deus está te chamando, Ele vai capacitar, Ele vai colocar as pessoas, Ele vai ser por você. E a segunda lição que eu aprendo com Neemias: primeira, você precisa ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus talvez está no mendigo que pede. A voz de Deus está no filho que chora. A voz de Deus está
no lugar onde você habita e está todos os dias, e as pessoas estão clamando, a voz de Deus é aquela voz. Se você não for discípulo de Cristo, você nunca vai ouvir essa voz. Nunca. Você tem que começar a ouvir a voz de Deus. E a segunda coisa que eu aprendo é: você tem um chamado a cumprir. Discípulo de Cristo precisa assumir o chamado. Porque senão você vai ser discípulo de uma religião. Um copeiro lá na Pérsia foi o cara que Deus usou para reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias poderia ter pensado, irmãos, em muitas coisas. Eu não moro mais em Jerusalém, não é problema meu. Estou aqui na Pérsia, só comendo coisa fina. Deixa o povo lá se virar sozinho. Não é responsabilidade minha. Não tenho nada a ver com isso. Não, Neemias entendeu, eu tenho um chamado. Filhão, você tem um chamado. E aqui eu quero te encorajar, não importa se as pessoas te apoiam ou não. Não importa se nem você se apoia ou não. Às vezes você olha para você e não acredita que você é capaz de fazer aquilo que Deus te chama. Eu quero te dizer nessa noite, se você é discípulo de Cristo, você precisa cumprir um chamado, porque é o que Deus deu para todos nós, um chamado universal: ide por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações. Não importa o que você esteja passando, não há desculpas. O mesmo Deus que é o meu, é o seu também. Se Deus usou minha vida com 16, com 17, com 18, com 19, com 20, Ele vai usar a sua com 50, com 40, com 30. Não importa a tua idade, o meu Deus é o seu Deus. O Deus de Neemias é o seu Deus. O Deus de Moisés é o seu Deus. O Deus de Abraão é o seu Deus. O Deus de Sansão é o seu Deus. Ele é o mesmo, Ele não muda. Se você tem um chamado, cumpra. E aqui eu quero frisar bem que talvez o chamado de Deus para a tua vida é dentro do teu lar. Nós vimos um vídeo no Celebras que nós tivemos no ano passado, que até hoje não sai da minha cabeça. E naquele vídeo mostrava algumas realidades de pessoas. E a primeira pessoa que aparecia era um pastor. Não me engano agora a ordem, mas era um pastor, aparecia em um dos momentos um pastor, e Deus falava assim para aquele homem: quem mandou você ser pastor? Eu não chamei você para ser pastor. Eu chamei você para ser empresário. E por causa disso, você deixou de ganhar muitas almas para Jesus. Aí ele falava um número lá: você deixou de ganhar 500 mil almas para Jesus. E aí ele vai, vários exemplos. Aí o outro que era contador, Deus disse assim: quem mandou você ser contador? Eu chamei você para ser pastor. Por que você fugiu? Por causa disso, milhares de pessoas deixaram de me conhecer. E no último, aparecia uma mulher. E aquela mulher já chegava com um ar de, sabe, Deus me desculpa, eu só fui mãe. Eu só fui mãe. Aí Deus falou assim: mas por que você está me pedindo desculpa? Eu chamei você para ser mãe. E por causa da sua dedicação como mãe, os seus 3 filhos ganharam mais de 1 milhão e não sei quantas pessoas para Cristo Jesus. Então, amados, quando eu digo aqui, cumpra o seu chamado, calma. Fica, então tem que fazer uma ONG, eu tenho que criar um... Não! Se for o teu chamado, amém. Mas calma, não é para você sair daqui: então tem que começar a pregar, eu tenho que vir na quarta-feira e cantar, eu tenho que... Não. Mas você tem que um dia ouvir a voz de Neemias, a voz de Deus como Neemias ouviu. Neemias, no fundo, irmãos, ele foi chamado para ser pedreiro. Ele reconstruiu o muro, colocou as portas no lugar, falou: Esdras, eu cumpri meu papel. Em um dos livros que eu pesquisei para fazer essa mensagem, o autor do livro vai dizer que por causa da ação de Neemias, Esdras conseguiu exercer seu ministério de uma forma tranquila e sobrenatural. Já pensou se Esdras tivesse que pregar, orar, construir muro, apertar a porta, voltar, cuidar do povo, orar? Talvez o seu chamado
vai ser olhar talvez uma porta aqui da igreja que está emperrando e você é marceneiro. Fala, rapaz do céu, toda vez que abre aquela porta, e eu sei mexer naquela porta, eu acho que eu vou lá. Cara, eu sou jardineiro e eu percebi assim que às vezes o mato está um pouco alto. Irmão, isso aqui não acontece porque o irmão Francisco, ele sempre cuida, tá? Estou só dando um exemplo. Mas em qualquer área. Cara, eu amo mexer em computador. Eu percebo que às vezes não tem pessoa para mexer ali, para ficar teclando o botão. Rapaz, eu acho que é comigo. Eu amo receber as pessoas ali na frente. Eu sou alegre, eu gosto de ver quem chega. Mas eu acho que é eu, hein? Cara, eu gosto muito de orar. Eu sinto que quando eu oro, eu vou começar a orar pelos irmãos aqui da igreja. Talvez tenha alguém precisando. Eu conheci numa convenção batista, amados, uma experiência que me tocou muito. Não sei se alguns irmãos já ouviram, mas o pastor Irlande Pereira de Azevedo foi pastor da primeira igreja batista de São Paulo por muitos anos. Ele falava que ele tinha um caderninho e ele anotava o pedido de oração de todas as ovelhas que chegavam para ele. Falava, pastor, sabe, ora por mim. Aí ele pegava o caderninho. Diz que ele gastava nas madrugadas 4 horas orando por todos os pedidos que ele tinha no caderninho. Mas eu fiquei envergonhado. Falei, meu Deus. Cada um tem um chamado específico. Mas quando você cumpre o seu chamado, você vai ser reconhecido como um discípulo de Cristo Jesus. E nos tempos que nós estamos vivendo hoje, de pandemia, nunca foi tão necessário as pessoas conhecerem e reconhecerem um discípulo de Cristo Jesus. A pandemia está sendo sensacional. Está tendo uma divisão de quem é e bem claro de quem não é. E eu não digo isso por frequência, escute bem, não estou dizendo isso por frequência no templo. Vou repetir, essa divisão está clara, não porque, tem gente que não vem mais, ou está vindo pouco, o outro vem não, mas é justamente pela postura que tem na pandemia diante de Deus. Aí é a diferença daquele que é discípulo, daquele que não é. Em que time você está? Não tem sido fácil, amados. Sou pastor, mas sou humano. Não tem sido fácil. Nós estamos enfrentando muitas lutas. Muitas lutas. Mas a voz de Deus não para de soar no meu ouvido, dizendo para mim, eu chamei você, eu preciso de você, eu quero usar você, eu te chamei, não olhe para trás. Há pessoas que precisam ouvir a tua mensagem, há pessoas que precisam receber tua visita, há pessoas que precisam receber tua oração. Não olhe para trás, não olhe para trás. Ide Israel, ide Reinaldo, ide Roberto, não olhe para trás, não olhe para trás, não olhe para trás. A sua vida está mudando a vida de outros. Não olhe para trás, não olhe para trás. Eu quero ministrar sobre você, não olhe para trás. Abra seu coração para Deus, deixe Deus te usar. Se é orando, ore mais. Se é pregando, pregue. Se é ligando, mandando mensagem. Se é cozinhando, se é sendo mãe, se é sendo pai, se é sendo bancário, se é sendo empresário, se é sendo funcionário. Abra o seu coração para Deus, seja um discípulo de Cristo e faça discípulo, que a sua vida reflita, ou sua vida possa refletir, sua vida possa propagar Jesus por onde você for. Nós temos muitos desafios como igreja, e aqui já encerro. Mas nós vamos pecar e falhar
se a gente não colocar como prioridade em todos esses desafios, fazer discípulos, não da denominação batista, não de frequência em cultos, não de líder A, não de líder B, mas fazer discípulos de Jesus, discípulos de Cristo Jesus, que ouvem a voz de Deus e que cumprem o seu chamado. Qual é o seu chamado? O meu está bem definido. Deus me chamou para ser pastor. Eu já descobri. Meu desafio agora é me esmerar em fazer discípulos através desse chamado. E não é fácil, porque a gente começa a gastar tempo se preocupando em fazer acampamento, fazer uma coisa ou outra, e a gente se perde e esquece que tem que fazer discípulo. Mas daí logo eu volto, volta, vem para cá, fica aqui, faz discípulo. Fico muito feliz. Eu fui para Campo Grande domingo agora, fui tirar umas fotos. Irmãos, dá trabalho, mas as fotos ficaram bonitas. Mas eu estava vendo a live no sábado, aconteceu tudo. Pregaram, ministraram louvor, live, data show, recepção, e eu não estava aqui. É isso. Estou fazendo discípulos. Você precisa descobrir qual é o seu chamado, urgentemente, se você não sabe. Quando descobrir, pastor, Deus me chamou para ser empresário. Pastor, Deus me chamou para ser um excelente pai. Pastor, Deus me chamou, uma vez o pastor Reinaldo disse aqui, né? Não nasci para ser empresário, nasci para ser funcionário. Então, meu irmão, Deus, eu reconheço, o Senhor me chamou para ser funcionário. Deus me chamou para ser enfermeira. Deus me chamou para ser professor. Deus me chamou para ser funcionário público. Então, em nome de Jesus, você vai colocar aquilo que Deus chamou para ser. Pai, eu quero colocar diante dos teus pés. Me ajude a fazer discípulos com aquilo que eu tenho. Que as pessoas que esbarrarem em mim vejam Jesus. Que as pessoas que chegarem perto de mim possam ver que eu sirvo ao Senhor, para que elas queiram buscar também o Deus que eu sirvo. Que sejam tocados pela minha vida, para o que Deus te chamou. Vamos ficar de pé? Eu quero orar por você. Neemias foi um discípulo de Deus, porque entendeu que a missão de reconstruir os muros era com ele. Você hoje pode ser um discípulo de Deus se entender que a missão de reconstruir tua família é sua, que a missão de reconstruir teu trabalho é sua, que a missão de abençoar essa igreja é sua. Você só precisa então ouvir a voz de Deus como Neemias ouviu e cumprir o seu chamado. Senhor Jesus, nesta noite nós somos gratos a Ti, porque há 56 anos essa igreja proclama a fé no Senhor Jesus. Pastor Roberto aqui já realizou muitos batismos. E uma das coisas que mais me impressiona no servo do Senhor é o desejo que ele tem de evangelizar e de pregar o evangelho. E que esse desejo também possa, Pai, ser sobre nós. É muito bom fazer acampamento, é muito bom fazer congresso, é muito bom ter culto de mulher, de homem, de jovens, é muito bom fazer tudo isso. Mas que no final a nossa principal preocupação seja em fazer discípulos para o Senhor. Nos perdoa porque na nossa agenda falta tempo para conversar com as pessoas. Nos perdoa porque na nossa agenda falta tempo para orar pelas pessoas. Nos perdoa porque na nossa agenda de trabalho falta tempo para perguntar se a pessoa que trabalha do nosso lado precisa de oração. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes falta tempo na nossa agenda para olhar, Deus, o que está faltando no mundo, na casa, na igreja, no bairro, na nossa comunidade. As pessoas, Pai querido, estão por aí gritando, e na verdade não são as pessoas, é o Senhor gritando para nós: ei, eu estou aqui no mendigo que precisa ser atendido, ei, eu estou aqui no filho que chora, ei, eu estou aqui na criança que sofre abuso, ei, eu estou aqui nas pessoas que estão passando fome, ei, eu estou aqui nas pessoas que sofrem dores extremas, e muitas vezes a gente se finge de surdo para a Tua voz. E a gente acredita que vir à igreja todo domingo, quarta, é um sinal maior de que somos seus discípulos, quando não é. Nos dê a sensibilidade de ouvir a sua voz como Neemias ouviu, Pai.
Quando ele ouviu que o povo estava sofrendo em miséria, o muro estava sendo destruído, naquele momento ele ouve a sua voz. Nos ajude a ter uma experiência como a que Neemias teve. Eu quero orar por uma igreja, Deus, que é forte nas programações, que é forte nos desafios que abraça, mas que também vai ser forte na missão de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, batizando-os em nome do Filho e do Espírito Santo. Oramos, Pai, para que Nova Andradina conheça o seu Evangelho, conheça, Pai querido, quem o Senhor é, assim como um dia todos nós aqui conhecemos, porque há pessoas lá fora que estão morrendo sem conhecer o Senhor Jesus. Não queremos ser discípulos do domingo, não queremos ser discípulos do templo, não queremos ser discípulos da quarta-feira, nem do pastor Reinaldo, Israel ou Roberto. Queremos ser discípulos Deus, somente Deus. Nós oramos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor dizendo: Pai, preciso de Ti, preciso do Teu perdão. Distante de Ti, Senhor, eu não posso viver. Não vale a pena existir. Amém? Vou pedir para o Fabrício apagar as luzes. Sinta-se à vontade nesse momento. Fale com o Senhor. Dependa do Senhor. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti.
Amém. Senhor Jesus, que a graça do Senhor, que o amor de Deus Pai e as consolações, Pai querido, tão doces do Espírito Santo, possam, Pai querido, ser com toda a sua igreja, que venhamos ser discípulos do Senhor aonde estivermos. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente semana.